Bom dia, alegria. Cá estou eu, Luís Paulo, Life Coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor e coach espiritual da abundância e da transformação. Hoje é sábado, fim de semana já. Aproveitei hoje de pôr uma música de fundo, era isso que fazia de antes, no outro espaço onde estava. E então é isso que estou a fazer. Fazer a live com música. Então, vou declarar aqui me dar a malta para aparecer. Hoje temos um tema muito importante que é aceitação. Aceitação. Esta escrita, como já falei, foi escrita por mim, estas coisas, em 2020, à altura da pandemia. Então, hoje a palavra do dia é aceitação. E quando falo em aceitação, está incluída o perdão. Realmente, quando nós queremos perdoar alguém, temos que aceitar essa pessoa, temos que aceitá-la na sua plenitude, com compaixão, com amor incondicional. Quando te perdoas de verdade, o sol brilhará em ti, a tua luz brilhará, que até os outros vão reparar. Realmente, quando tu perdoas outra pessoa, tu estás a curar-te a ti próprio. És tu que estás-te a curar. Estás-te a libertar de uma energia, como se fosse uma amarra, uma energia de vínculo com outra pessoa, em que tens que te libertar dela. Essa energia de alguma coisa que ela fez, para te libertares de alguma emoção, da raiva, se calhar ressentimento, a revolta, a rejeição. Então o perdão é curador, cura-te a ti. Às vezes tu não fazes ideia, mas às vezes os outros não fizeram qualquer coisa, nem repararam que criaram esse sentimento em ti. Sei lá, a revolta, o ressentimento. Ou mesmo o ciúme. Quando alguém te faz algum mal e que precisas do perdão dessa pessoa, se calhar essa pessoa não te vai te perdoar porque não sabe que te magoou. Portanto, essa pessoa não está presa a ti, não está vinculada a ti, não tem essa amarra que vai drenar energia em ti. És tu que estás agarrado a essa pessoa. Engraçado que eu já fiz uma sessão, uma terapia, uma pessoa que realmente, já numa idade adulta, estava revoltada com a avó. A avó já tinha morrido. Porque tinha ciúmes dos netos dessa avó. Dos irmãos dessa menina. Porque ela sabia que a avó que ela era a filha, ou melhor, a neta preferida da avó. E a avó então fazia tudo pelos outros netos, porque não tinha esse vínculo, não tinha essa amizade, não tinha esse carinho. Então por isso é que tinha que conquistar as outras crianças, porque já tinha conquistado essa menina. E essa pessoa estava ressentida. Então, através de uma sessão de Theta Healing, eu percebi que a avó estava bem com ela, não tinha nenhum ressentimento, não tinha nada. Não tinha nada assim de mal. Era assim, essa neta que estava ali, ressentida com a avó. Então, às vezes, isto acontece. E crescemos com essa mágoa, crescemos com essa energia tóxica. Então temos que perdoar. Porque a própria avó nem sabia que a neta estava a sofrer por causa disso. Então perdoar é aceitar a pessoa tal como ela é. Aceitar a situação que teve no passado. Então não devemos sentir o sentimento de culpa. Porque senão será mais difícil de perdoar. Se tiveres esse sentimento de culpa, sentes-te culpada de alguma coisa,
te sentes culpada sobre qualquer coisa, então é um sentimento pesado que tens de libertar. Imaginemos que fizeste alguma coisa, se calhar magoaste alguém e queres pedir desculpa, queres pedir perdão, mas essa pessoa não está cá, não consegues fazê-la. Tu podes fazer uma prática de perdão. Podes fazer. Podes decorar, libertar-te disso, desse sentimento de culpa. E mais uma vez, podes sentir esse sentimento de culpa sem saber que magoaste a outra pessoa. E muitas das vezes o sentimento de culpa vem de fora, de pessoas queridas e próximas de nós. Estou a falar em perdão porque quando conseguirmos nos perdoar a nós próprios, temos então a capacidade de perdoar todas as pessoas. Quando tens algo em ti que precisas de perdoar, quando conseguires perdoar a ti próprio, estás bem com ti próprio, vais conseguir perdoar todas as outras pessoas. Enquanto não conseguires perdoar a ti próprio por alguma coisa, não consegues perdoar os outros. Tens que dar o exemplo. Tem que começar por ti. E digo mesmo quando te aceitares a ti próprio, a tua vida, as tuas dificuldades, os teus medos, os teus receios, o teu ser e o teu ter, quando conseguires perdoar isso, aceitares isso, o que és e o que tens, vais conseguir aceitar o outro tal como ele é. Então, isto na vida é um trabalho sempre interior, sempre subtil, virar para dentro. Quando sentes alguma coisa que vem de fora, alguma coisa que alguém te fez, que veio de fora, que está em ti, então tens que te perdoar, tens que te amar. Então tens que aceitar. Nas relações, alguma coisa que o outro faça não é contra ti, mas para ti, para tu cresceres, para tu veres o que é que está em ti que precisa ser curado. Então isto é, no fundo, trabalhares o teu interior, virás para dentro. Por exemplo, quando alguém tem uma doença, cancro ou uma doença mortal, se a pessoa não conseguir aceitar a doença, a pessoa não fica bem. Ela não se perdoa a si própria. E vai despertar em si tristeza, revolta, injustiça, angústia, culpa e medo. Portanto, a primeira fase de cura, ou melhor, de libertação, quando uma pessoa tem uma doença destas, de cancro ou mortal, é a aceitação. E infelizmente as pessoas fazem, essa fica para o fim. Primeiro vem a revolta, vem a raiva, vem o ressentimento, vem tudo e mais uma coisa. E a aceitação é a última a ser perdoada. É a última. Mas quando já fizer isso, se calhar já pode ser tarde. Agora, se uma pessoa aceitar, resignar-se, aceitar-se, perdoa-se. Perdoa tudo. Isto não é nenhum castigo de Deus, não é nada disso. A pessoa até pode se curar se trabalhar a sua aceitação. Então, aceitação é viver o amor dentro de nós e no outro. Então é isto, a aceitação é ver o amor que está em ti e que está no outro. Se estás o outro, estás a ver o amor, estás a ver não só os defeitos, mas também as qualidades. Também em ti. Estás a ver o amor próprio, estás a ver as tuas habilidades, talentos, valores. Ontem realmente fiz um exercício de ver quais são os meus 5 valores primordiais, essenciais, principais. Para perceber o que é que quais foram os meus valores que salvaram a minha vida, quais foram os meus valores nos momentos mais desafiantes da vida, ou nos melhores momentos, no fundo, nos melhores momentos da vida, quais foram os meus valores. E se conseguires ver esses valores, os teus melhores momentos da vida, tu vais perceber que são esses que te vão salvar nos momentos mais desafiantes. E ontem realmente fiz esse exercício, realmente foi fantástico. Consegui acessar ali um valor que estava a precisar neste momento. Então, eu neste fim de semana vou trabalhar duro
trabalhar aqui, em casa, no duro mesmo, para preparar o meu próximo plano, desafio para o mês de novembro. Eu quero mesmo muito a tua presença. Vou criar um programa que já ando a trabalhar aqui há meses, desde o ano passado, que é o Detox Emocional. Detox Emocional. Nós vamos juntos, durante um mês, trabalhar muita coisa dentro de nós, para conseguirmos fazer uma desintoxicação emocional, para conseguirmos fazer uma libertação destas amarras, mesmo estas amarras transgeracionais, em que realmente elas estão-nos a prender, não nos estão a permitir avançar. Não nos estão a permitir avançar. Então, eu estou a fazer isto, porque também todos nós devemos fazer isto, e também porque, para mim, o mês de novembro é um mês de visualizar e focar nos meus sonhos para 2026. A partir de novembro, começo já em outubro, mas é a partir de novembro que entrei em ação para começar a trabalhar os meus sonhos para 2026, os meus objetivos, os meus desejos, para conseguir ter o melhor ano de sempre. Eu, por esta altura, no ano passado, eu disse, eu vou ter o melhor ano de sempre em 2025. E ainda não terminou, gente. Ainda não terminou. Muitas coisas foram acontecendo na minha vida. Muitas mudanças. Muitos reiniciares, muitos fechar ciclos. E isto faz parte do processo. Faz parte do processo. E então, vou trabalhar imenso. Vou gravar aqui uns vídeos. Vou preparar todo o material para poder vos ajudar, para poder fazer com que vocês consigam ter sucesso em 2026. Realmente nós precisamos fazer aqui um detox emocional, temos que fazer um detox transgeracional. Porque nós, nos retiros, é isso que fazemos. Há exercícios, técnicas, ferramentas, rituais, que temos que desprender dos nossos ancestrais. Aquilo que já não acrescenta valor em nós. Estamos presos, são as tais as amarras, os tais fios, que estamos presos a eles. Porque eles tiveram dores, tiveram dificuldades, tiveram segredos, tiveram muitas coisas, mesmo muitas coisas, que passaram dificuldades. E nós então precisamos de libertar dessas dores, dessas coisas passadas, porque isso de facto não nos deixa avançar, não nos deixa atrair a nossa abundância que nós desejamos. Estamos presos em algum ponto, alguma área, estamos presos e não conseguimos prosperar, não conseguimos desprender dessa história que não é nossa. Não temos que carregar. Não temos que carregar essas culpas, esses sentimentos, essas raivas, essas coisas. Ok? Porque o nosso campo energético, a nossa crença interior, de alguma maneira, na nossa infância, passou por alguns traumas, passou por algumas dificuldades. Absorveu muitas crenças limitantes. E estas crenças são aquelas que ainda repetimos, ainda levamos para a nossa vida, que nos limita, que nos bloqueia. Então precisamos de libertar isto tudo. Então o mês de novembro vai ser realmente um mês de transmutação, de transformação, de libertação, de aceitação, de perdão, de resgatar o nosso verdadeiro potencial. Ok? Então, continuando. E pergunta-me, é possível, no sentido, volto para trás. A aceitação é ver o amor dentro de nós e no outro. É termos amor incondicional por nós próprios. E se tivermos, conseguirmos ter também amor incondicional pelo outro, seja ele quem for, ente querido, amigo, colega, estranho. E pergunta-me, é possível?
ter este amor incondicional pelos outros? Eu respondo, é possível. Quando demonstramos ao outro, pode ser até um estranho que tenha feito algo mal a nós, a um familiar nosso, e se o perdoarmos e o aceitarmos, estamos a demonstrar que errou naquela situação, e como perdoamos, estamos a dar-lhe a oportunidade de ver o erro e não a voltar a falhar e não voltar a fazer mal a outra pessoa. Portanto, quando nós perdoamos o outro, não é aceitar aquilo que ele fez. Okay? Só temos que apenas aceitar a situação. Não é concordar, não é admirar aquilo que ele fez de mal connosco. É aceitar a situação, aceitar que aquilo aconteceu por alguma razão e essa pessoa, de facto, ela foi o que era naquela altura, que tinha a ver com o seu conhecimento, a sua experiência, a sua educação. A pessoa fez o seu melhor. Muitas vezes as pessoas fazem isso e nem sabem o quanto estão a fazer de mal. Estão a fazer o seu melhor porque aprenderam assim, não aprenderam de outra maneira. E nós, se calhar, somos as tais ovelhas negras, as pessoas mais sábias, com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais autoconhecimento. Então vemos as coisas de outro prisma, vemos as coisas de outra maneira. Então conseguimos perceber que aquilo não estava correto. Perceber que aquela pessoa fez dentro das suas possibilidades, dentro do que sabia naquela altura. Como nós, de alguma maneira, também erramos, cometemos alguns erros quando éramos crianças, adolescentes e adultos também. Porque não tínhamos este autoconhecimento, não tínhamos esta sabedoria. Portanto, quem lê bastante como eu, tem muito conhecimento. E deste conhecimento levo para a minha vida, ponho em prática, experiencio baseado com este conhecimento, com estas crenças. Então sei qual é o bem e o mal. Há muitas pessoas que não sabem o bem nem o mal. Então, é como acontece com as crianças. As crianças até aprenderem a caminhar, a andar de bicicleta, a relacionar-se com os colegas, etc. Vão cair muitas vezes, vão errar muitas vezes. Portanto, eu dou aulas nas AECs de Educação Física e vejo às vezes os miúdos que são mais hiperativos, um bocadinho mais rebeldes, que se calhar o ambiente lá em casa não é o ideal. Eles acabam por ser muito agressivos e já aconteceu um miúdo morder o outro. Mordeu. Deixou ali uma nota negra, uma marca mesmo dos dedos, no intervalo. E é lógico que a professora titular soube o que se passou, então chamou a atenção ao miúdo e o miúdo ficou ali a pensar naquilo que fez. Às vezes estas crianças não conseguem gerir as suas emoções, nem conseguem gerir os seus atos, os seus comportamentos. Aquilo é automático. Então nós temos que chamar a atenção, trazer à consciência do impacto desses comportamentos, dessas atitudes. Então é importante nós conseguirmos. Às vezes não basta que eu não aplico castigos, não basta aplicar uma consequência. Não basta só isso. É preciso levar à consciência e depois pedir. E depois perguntei ao miúdo: olha, já pediste perdão ao teu colega? Já pediste desculpas? Não. Então vais pedir. E vais dizer: eu não volto a fazer isto. Isto é que é transformador. É tal perdão. Pedir, no fundo, a aceitação do outro. Aceitar, pronto, ok, aconteceu. Não se vai. É confiar. Por acaso há um vídeo que ainda não passei no meu story, a ver se publica amanhã, em que fala da confiança e o ataque.
em que há uma mulher que está a segurar assim o arco, está a puxar assim, inclinar-se para trás, está a puxar o arco, e outra pessoa está a segurar a seta e também está a segurar o arco. Eu acho que nem chega a segurar o arco. Então a pessoa que está a puxar o arco para trás está a fazer com que o homem, puxe a seta para trás. E ela puxa de forma de controlar aquele movimento para não esticar demais, para não largar a seta. Isto é que é um autocontrole. Conseguir ter confiança e não atacar. Portanto, conseguir confiar nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, nas suas emoções, e também conseguir gerir bem essa relação com outra pessoa, em que ao confiar não vai atacar. Então nós temos que, na vida, termos atenção ter esta confiança, este conhecimento, esta sabedoria, para não reagir, para não atacar, mas sim regular as nossas emoções, as nossas atitudes e a responder de forma adequada. Eu recordo-me que há uns anos eu tive um acidente de automóvel, eu nem sei, eu acho que não morri, não tive nenhuma arranhão, não tive nada, por graças ao universo, graças a Deus, aos meus anjos, aos meus guias e mestres. Foi mesmo assim. E depois daquele embate que foi tão violento, foi por trás, depois por frente, o carro foi para a secata, eu saí do carro a tremer, porque o impacto o choque foi tão violento, você nem imagina. Como faço exercício físico, como faço pilates, então o meu corpo estava bem protegido. Então saí do carro e dirijo-me ao caminhão. Foi um caminhão que chocou por trás. E abri a porta do caminhão e perguntei ao rapaz: estás bem? Porque se fosse outra pessoa, matava o homem. Ou então havia ali uma porrada, não sei. Havia uma resposta agressiva. E eu fui ali em compaixão a perguntar se o rapaz estava bem. Ok? Então é isso, malta. Por isso, em vez de dizer palavras negativas ou críticas desagradáveis, faz o contrário. Usa palavras gentis ou adjetivos agradáveis. Elogia-te, ama-te. E é isto. Vou ter que atender esta chamada. Então é hora de fazer a tua parte. Fazer yoga 2. E tu é que está a te dar. Beijinhos e abraços. Até amanhã.